na venda de José como escravo. Essa história é cheia de traições, mentiras e conflitos. Um drama que virou um trama familiar de traição e injustiça, onde a confiança de José estava no Deus Altíssimo e conhecedor dos desígnios do Senhor. Esta é uma história da Bíblia, como Deus prospera o homem. Fique conosco até o final da história de José do Egito. Agora é o momento apropriado para se inscrever e deixar o seu like neste canal. Lembre-se de dar o like para impulsionar o vídeo, para que outros possam assistir e possa contribuir para a difusão do canal. Mantenha a atenção. Como prosperar com Deus. A Bíblia é o livro de história que nos ensina como mudar ao exercitar os juízos de Deus nessa jornada incrível de superação do homem e Deus, seu Criador e Redentor. O homem deve entender e praticar os mandamentos do Senhor. O temor do Senhor é uma lei espiritual poderosíssima. Hoje estamos mergulhando na história de José do Egito. Veremos os sonhos de José e a revolta de seus irmãos, ciúme e inveja. Relatada no livro de Gênesis, José, nascido de Raquel, a mulher amada por Jacó, e também o caçula dentre 11 irmãos, o primeiro filho de Raquel. Esta é a mulher que Jacó mais amava. Raquel apresentou-se estéril e a chegada de José, sendo José o filho da velhice de Jacó, não se sabe ao certo. Entretanto, era o filho que Jacó mais amava dentre todos os seus filhos. E Jacó presenteou José com uma túnica colorida, o que despertou em seus irmãos ciúmes e inveja. Ao perceber o amor de seu pai, Jacó, por José, mais crescia o ciúme de homem e a inveja em seus irmãos. Como prosperar? Como prosperar com Deus? José teve um sonho e contou o sonho, e seus irmãos não gostaram. O sonho era sobre os feixes de trigo. E o feixe de José ficou em pé, e os feixes de seus irmãos se prostraram diante do feixe de José. José teve um segundo sonho, onde o sol, a lua e as estrelas se prostraram perante ele. Toda a sua família o repreendeu e seus irmãos passaram a ter mais raiva de José. Nem sua família, nem mesmo José imaginava que este sonho era uma revelação de Deus para José, o que iria acontecer em sua vida. Como prosperar com Deus? Um certo dia, Jacó, desconfiando de seus filhos, enviou a José para saber como estava o apacentar das ovelhas. José, ainda longe, tramaram contra ele uma cilada diabólica. Porém, Rubem falou favorável a José. E José foi atirado dentro de uma cova, e depois o venderam aos ismaelitas como escravo. E o mercador de escravos pagou por José 20 moedas de prata. E sujaram a túnica com sangue. E falaram a Jacó: esta túnica é de seu filho José. Era a túnica listada e com sangue. Deve ter sido atacado por alguma fera no campo. E Jacó teve grande tristeza. Muitos dias a perda de seu filho amado. Como prosperar? E os relatos da história nos contam que o Deus era com ele, e em tudo que José punha a mão prosperava. Todos estes fatos colaboravam para a perfeita vontade de Deus, e José foi vendido a Potifar, oficial da guarda.
de Faraó, e Deus era com José, e prosperava em tudo o que ele fazia. E Potifar o colocou sobre toda a sua casa. Assim é a história. José era formoso e de bom semblante. A mulher de Potifar deu uma festa para apresentar José às suas amigas, pois José era formoso e de boa aparência, e a mulher de Potifar procurava a ocasião para convencer a José a se relacionar com ela, o que ele não aceitou. Como meu senhor colocou seus bens em minhas mãos, não pecaria contra Deus. E a mulher estava obstinada a dominar José, e tentava de dia e de noite, e ele possuía serviços a ser realizado na casa. E a mulher não descansava em tomar José para si. E certo dia o agarrou com força, e ele correu e deixou as suas roupas com ela. E ela disse: deita-te comigo. E ele fugiu da mulher de Potifar. Não posso ser infiel com o meu Senhor e com o meu Deus. Porém, as roupas ficaram com a mulher de Potifar. A mulher, em sua fúria, acusou José de tentar possuí-la aos outros homens da casa de Potifar. E este escravo quis abusar. Ele veio a mim e queria se deitar comigo, porém eu gritei, e suas roupas ficaram em minhas mãos. E proferiu toda uma calúnia e injúria contra José. Quando o marido soube da história, enfurecido, lançou José na prisão. E a prisão prosperou com a chegada de José. E Deus era com ele em tudo o que ele fazia. E a prisão prosperou muitíssimo. E José recebeu atribuições do carcereiro para comandar os presos e tudo o que havia ali. Então José fez prosperar a prisão. Depois de algum tempo, chegaram 2 presos, o padeiro e o copeiro do faraó. Eles estavam ali na prisão, a qual José estava encarregado de cuidar e atender os presos. Os servos de Faraó sonharam em uma dada noite, porém não discerniram os sonhos. E José foi chamado e lhe contaram os seus sonhos. Visto que os 2 estavam preocupados com os seus sonhos, o copeiro foi o primeiro a dizer o que sonhou. E falou a José: sonhei que diante de mim tinha uma videira e seus ramos, a qual florou, e já se apresentaram as uvas que amadureceram, sendo que o copo de Faraó estava posto diante de mim, o que, tomando as uvas em minhas mãos, as espremia no copo, e colocava o copo nas mãos do Faraó. Então José disse: a interpretação é essa: em 3 dias Faraó te restituirá a seu posto. E o copeiro perguntou: eu voltarei a trabalhar, servindo ao rei em tudo como de costume? E José lhe disse: lembra-te de mim e fale a Faraó para me tirar desta prisão e deste lugar. Então o padeiro se aproximou de José, depois percebeu que ele poderia falar o que este sonhou, e contou o seu sonho. Acima de sua cabeça havia 3 cestos brancos, no qual, no mais alto, havia todos os manjares de Faraó. As aves do céu as comia no cesto que estava na cabeça do padeiro mor. E José lhe disse: em 3 dias Faraó te enforcará, e seu corpo pendurado no madeiro, as aves dos céus comerão sua carne. E aconteceu exatamente como José havia interpretado. E em 3 dias o copeiro retornou a seu posto e o padeiro foi enforcado, como José disse. E certo é que o copeiro se esqueceu de José. E passado 2 anos, Faraó teve um sonho que lhe perturbou e o inquietou para saber sua interpretação. E foi chamado os magos e os conselheiros, porém não souberam interpretar o sonho do rei.
Então o copeiro contou a Faraó que José tinha interpretado o seu sonho na prisão, e falou que José disse que aconteceu fielmente como ele interpretou. E foi introduzido na presença de Faraó, e disse a José: tive um sonho que tirou o meu sono e deixou o meu espírito inquieto. Não puderam me dar a sua interpretação. Ouvi dizer que você tem a capacidade de interpretar sonhos, disse Faraó. E José falou a Faraó: não está em mim, mas há um Deus nos céus que pode fazer Faraó entender os sonhos. E disse Faraó: sonhei que estava às margens do rio Nilo, e subiram 7 vacas gordas e formosas, que pastavam no prado. E depois subiram 7 vacas magras e feias. Nunca vi vacas tão magras em toda a terra do Egito. Então as vacas magras comeram as vacas gordas. Então acordei e logo voltei a dormir. E sonhei que de um pé subiam 7 espigas cheias e boas, e após elas subiram 7 espigas miúdas, secas e queimadas pelo vento oriental. E as magras devoravam as 7 espigas boas. Contei o sonho aos magos, mas ninguém conseguiu interpretar. Então disse José: os 2 sonhos que sonhaste é um só. Deus fez saber a Faraó que as 7 vacas formosas, as 7 espigas boas, são 7 anos de fartura. E as 7 vacas feias e as 7 espigas secas também são 7 anos de miséria. E que os próximos 7 anos haverá grande fartura na terra do Egito. Entretanto, após os 7 anos de fartura, haverá fome na terra, o que nunca foi visto antes, e aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Aquela abundância na terra será esquecida, porque a fome será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido 2 vezes, porque Deus tem pressa em fazer cumprir. Porém, Faraó deve escolher um homem sábio e entendido para o colocar sobre toda a terra do Egito, que governe com sabedoria e recolha 1/5 de tudo que for produzido a Faraó. E Faraó se agradou da interpretação de José e perguntou a seus servos quem poderia fazer tal obra em toda a terra do Egito, tendo o Espírito de Deus. Olhou para José e disse: não há ninguém tão sábio e entendido como você. Tudo estará em tuas mãos, até a minha casa e toda a minha fazenda. Por tua boca se governará todo o meu povo. Tão somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse a José: tenho posto você sobre toda a terra do Egito. E mais, Faraó retirou o anel de selar do seu dedo e o colocou nas mãos de José, fazendo-o vestir as vestes de linho e um colar ouro puro que Faraó determinou que o revestisse. E fez José subir no segundo carro e proclamava-se diante dele ajoelhar, e com isto José passou a comandar toda a terra do Egito. Sem ti ninguém levanta a mão ou seu pé em toda a terra do Egito. José é levado ao posto de governador. Alcançou do Senhor misericórdia e graça e poder. Faraó lhe deu um novo nome e passou a ser chamado de Zafenate-Paneia. E, por ordem de Faraó, José recebeu por esposa a filha de Zenate, filha de Potifé, sacerdote de On, e José saiu a governar sobre toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando estes fatos aconteceram, e Deus exaltou a José, passando os dias, os acontecimentos que José havia predito se cumpriram. Os 7 anos de fartura, José organizou o povo do Egito e ajuntou muito alimento, e os colocou em celeiros neste período. A esposa de José, Asenate,
concebeu e deu à luz a 2 filhos. O primogênito chamou Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos de aflição e da terra da minha parentela. E ao segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E passado os 7 anos de abundância, sobreveio sobre toda a terra grande fome, decretada por Deus, inclusive sobre a família de José em Canaã. E Jacó soube que havia mantimento no Egito, e então enviou seus filhos para comprar provisões que necessitavam para sobreviver. No Egito, os 10 irmãos de José, que o havia traído há muitos anos. Jacó não enviou o seu filho Benjamim mais novo, o caçula, pois temia perdê-lo. Este havia nascido depois que venderam a José. Hoje José era o governador do Egito, e era ele quem vendia as porções de alimento aos povos, e seus irmãos se dirigiram a José e se prostraram diante dele. Aos seus pés, José se lembrou do sonho que tivera quando era um jovem adolescente, quando os feixes de trigo e os astros se curvaram diante dele, e seus irmãos não o reconheceram. Então José falou asperamente com eles: De onde vocês são? O que lhe responderam? De Canaã, meu senhor. Viemos para comprar alimento. E José lhes disse: É mentira, vocês vieram para espionar a nossa terra. Com muito medo, os seus irmãos lhe disseram: Não, senhor, somos todos filhos de um mesmo homem chamado Jacó, ao qual somos 12. Um já morreu e o outro encontra-se com nosso pai. Sendo verdade o que dizem, ordeno que me traga esse teu irmão mais novo. Seja trazido aqui. E lançou todos os 10 irmãos em uma prisão, e ficaram ali 3 dias. E depois José os libertou. Ficaram ali 3 dias. E depois José os libertou. Se é verdade o que dizem, traga esse seu irmão mais moço. Deixarei que vocês levem um pouco de alimentos às suas famílias, para garantir que vocês não vão retornar. Um de seus irmãos ficará preso. Os seus irmãos firmaram um acordo, mas diziam entre si que tudo aquilo era por causa do que fizeram com seu irmão. Deus nos castiga hoje. E viveram seus remorsos e culpa por ter vendido José, pois falava em língua hebraica. E José os ouviu falar hebraico, e se retirou e chorou, e prendeu a Simeão, e depois despediu seus irmãos com o mantimento para a terra de Canaã. Ao chegar, relataram tudo a seu pai Jacó, e que Benjamim deveria ir, porém Jacó não aceitou que seu filho caçula fosse com os irmãos. Rúben falou a Jacó: Se Benjamim não retornar, mata os meus 2 filhos. Benjamim voltará mais cedo ou mais tarde. E Jacó com tristeza o entregou para acompanhar os seus irmãos. E desceram a segunda vez ao Egito, levando Benjamim consigo. E levaram muitas especiarias e dinheiro em dobro para entregar, visto que não haviam reconhecido seu irmão José. Levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão caçula. Este é o vosso irmão mais moço, de quem falamos. José lhe disse: Deus te dê graça, meu filho. E comovida, José entrou na câmara e ali chorou. E se apresentou aos seus irmãos, conforme o relato nos conta, que todos os irmãos de José se prostraram perante ele novamente e ofereceram os presentes. José ordenou a seus servos que preparassem um grande banquete para os receber. Após o jantar, José pediu para seus empregados que preparassem a bagagem de seus irmãos e ordenou que fosse colocada uma porção completa de alimentos e o dinheiro que
cada um trouxe. Ordenou ainda que fosse colocada a sua taça de prata pessoal na sacola do seu irmão caçula Benjamim. E na manhã seguinte, os irmãos partiram, e depois José mandou que seu servo fosse atrás deles, dizendo: por que pagastes o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha pelo que fizeste seus irmãos? Não estou entendendo nada. E responderam: como poderíamos roubar a casa do nosso Senhor depois de nos ter recebido com tanta bondade? O guarda lhe disse: se algum de seus servos forem encontrados com a taça, morrerá. E descarregaram o que havia levado, e encontraram a taça na sacola de Benjamim e o dinheiro que pagaram pelos mantimentos. Então todos os irmãos se desesperaram e, escoltados, voltaram à cidade. Ao chegarem na casa de José, este então lhes perguntou: como vocês podem fazer uma coisa desta? E Judá se dirigiu a ele e disse: Deus trouxe à luz os nossos pecados agora. Todos nós somos seus escravos. E José lhe disse: longe de mim fazer tal coisa. Antes, só aquele que o roubou a taça será escravo. E continuou: permita teu servo que fale. Permita teu servo que fale. Ainda uma coisa: meu pai ama muito a Benjamim, o menino que roubou a taça. Não retorne conosco, meu pai morrerá. E chorou: peço que permita que eu fique no lugar do menino, porque não suportarei essa culpa. Naquele momento José não pôde mais conter e ordenou que todos deixassem os empregados e servos e sua família. Então, após chorar tão alto que todos os egípcios do palácio ouviram, então ele falou: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Os irmãos ficaram chocados, que não responderam. E José falou: este é o José, seu irmão, aquele que vendestes para o Egito. Não vos entristeçai, pois tudo isso foi desígnios de Deus, para que vós fosseis livrados da fome que se abate sobre toda a terra. Deus me tem colocado por regente em toda a terra do Egito. E José chora com cada um de seus irmãos. Logo mandou que buscassem seu pai com todos os rebanhos, netos e bens que Jacó possuía na terra. Jacó, ao saber que seu filho amado estava vivo e que era o governador do Egito, e este quase veio a falecer, Jacó então falou: basta, ainda vive meu filho, eu irei e o verei antes que eu morra. E Jacó entrou e choraram grandemente. E Jacó encontrou a José e choraram grandemente. A história de José prefigura a história de Cristo, que perdoa os pecados da humanidade a todos os que se arrependem. Como prospera. Esta história é emocionante de José do Egito. Agora, neste vídeo, deixe o seu like, faça um comentário e se inscreva. Ative o sino de notificações para acompanhar todos os vídeos